Bom, meu nome é Williams Júnior Luiz Silva e esse é meu trabalho final da disciplina Fundamentos de Engenharia Econômica. Trata-se de uma avaliação de viabilidade com simulação de Monte Carlo. Temos aqui a primeira questão, no qual o enunciado já fixou os valores de interesse, que é o número de jogos por ano, o público por jogo, o valor dos tickets de ingresso bar e estacionamento, assim bem como as porcentagens que a administradora recebe dessa receita. Com isso, eu vou montar essa primeira tabela com esses dados, e depois eu vou montar uma tabela de fluxo de caixa. Nos primeiros anos, a gente tem o investimento necessário, que também foi pré-definido pelo anunciado, e agora a gente tem as receitas recebidas pela administradora, assim como as despesas. Essas receitas foram encontradas, né, multiplicando os valores dos ingressos pelo público por ano, assim como as despesas, que tem uma parcela fixa mais uma parcela variável em função do público por ano. Com isso, montou-se essa tabela de fluxo de caixa e, utilizando uma TMA de 15%, encontrou-se um VPL de 147 milhões, seria o valor máximo de concessão sem que haja prejuízo. Na questão 2, que começa a simulação de Monte Carlo em si, primeiro a gente tem esses dados de probabilidade, definidos pelo enunciado, e temos aqui a célula de Dante, que é utilizada para fazer a simulação de Monte Carlo em si, que foi fixada em 2. Aqui a gente tem essa mesma tabela para se encontrar é, as variáveis de interesse, número de jogos por ano, por jogo, o preço dos tickets de bar e ingresso, assim como a porcentagem de casos no estacionamento. Esses valores foram encontrados usando as funções mterrante, de acordo com as probabilidades, né? Os coeficientes probabilísticos definidos pelo enunciado. Com isso, foi encontrado esses valores através dessas funções do Excel. Depois também foi montada a planilha de fluxo de caixa, também multiplicando os dados da tabela anterior pelo público do ano. E com isso, vamos montar esse fluxo de caixa também com os investimentos iniciais também pré-definidos. E com isso, com um VPL de 15%, encontrou um VPL de 350 milhões para essa pré-Dumped 2. Como a simulação de Monte Carlo propõe, né, um cenário de 5 mil cenários, foi feito utilizando a tabela de dados do Excel, essa tabela auxiliar com a variação dos VPLs de acordo com a variação dessa célula Dumped de 1 até 5 mil. E com isso, encontrou-se um VPL médio de 309 milhões, com desvio padrão de 74 milhões, e os valores de VPL máximo e mínimo de 615 milhões e 83 milhões. Como o exercício propõe um risco máximo de 7,5%, foi definido com valor máximo de concessão o VPL número 375, e é que corresponde a 7,5% dos 5 mil cenários. Então, foi pego o valor, né, do menor para o maior da posição 375, com o valor máximo de concessão. E a partir disso, foi montado um novo fluxo de caixa, agora entrando esse valor de concessão no investimento no ano zero, e com isso encontrou-se um VPL de 145 milhões para essa Damit 2. Com a variação de 5 mil cenários, né, com a variação da Damit, na simulação de Monte Carlo, encontrou-se um VPL médio de 104 milhões, com desvio padrão de 74 milhões, em valores máximos de 410 milhões e mínimos de menos 121 milhões. Com isso, tem esse histograma, que foi analisado no relatório. A questão 3, ela propõe uma utilização da mesma semente para se encontrar o público por jogo e o ticket de ingresso, fazer uma correlação entre os dois. Com isso, utilizou essa mesma semente, então encontrou-se um público por jogo e um ticket de ingresso em função dessa mesma semente, mas a tabela é bem parecida com a questão 2, com o restante, e também se montou um fluxo de caixa, um lead de fluxo de caixa. Nesse caso, encontrando um VPL de 576 milhões. Também foi feita a simulação de Monte Carlo dos VPLs, contando-se um valor médio de 354 milhões, com desvio padrão de 104 milhões, e com isso foi definido o valor máximo de concessão, utilizando aquela mesma metodologia de pegar o valor da posição 375 do menor para o maior, contando-se um valor máximo de concessão de 208 milhões. Com isso foi montado um novo fluxo de caixa, com esse valor de 208 milhões também entrando no tempo zero,
Com isso, foi feita uma nova simulação de Monte Carlo, encontrando-se um VPL médio de 145 milhões, com desvio padrão de 104 milhões e valores máximos de 661 milhões e menos de 175 milhões. É, com relação à questão 2, a gente vê que aumenta o desvio padrão nessa, nessa segunda simulação, e também a gente vê que um pico desse histograma menos definido que em relação à simulação 1, onde as sementes não eram a mesma para se encontrar o valor do ingresso e o público de estádio. Nesse cenário, com essa correlação, a gente vê um pico mais achatado desse histograma. Por fim, temos a questão 5, que propõe uma operação de 35 anos ao invés de 25. Também foi feito o mesmo procedimento, nesse questão de para encontrar as variáveis de interesse e montado um fluxo de caixa. Com esse fluxo de caixa, também foi feito uma simulação de Monte Carlo para 5.000 cenários. Encontrou-se um valor de concessão máximo de 220 milhões, também seguindo aquela mesma metodologia. E com novo fluxo de caixa, utilizando o valor da concessão do ano zero, encontrou-se um, esse histograma com um valor de VPL médio de 101 milhões, 73 milhões de desvio padrão, máximo e mínimo de 421 milhões, menos 154 milhões. Sendo que o valor de concessão máximo passou a 220 milhões, enquanto na questão 2 o valor de concessão máximo é de 205 milhões, um aumento de mais ou menos 15 milhões na concessão.